Fala, meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho na Idade Média, mais precisamente no feudalismo, no sistema feudal, que é o que nós chamamos de servidão. Isso é um tema muito importante, recorrente, vestibulares, Enem, sempre vemos esse tema caindo, né? Enfim, uma das ideias que a gente tira desse tema, que eu particularmente tirei, foi desse livro aqui do Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem, um livro que eu gostei muito, que eu li, que ele fala sobre o desenvolvimento econômico do homem, e ele começa a partir daí, a partir da servidão, do feudalismo até os momentos atuais do século passado, digamos assim. Mas ele é muito interessante, faz análises bem importantes, na verdade muitas análises corriqueiras, o que nós utilizamos muito hoje, não foge muito dessas análises que é o que geralmente se encontra nessas provas de vestibulares, sobre essa ideia da economia. Enfim, para a gente analisar esse trabalho feudal, no período feudal, temos que lembrar que existem três grandes classes nesse momento, que são os nobres, o clero e os servos. Os nobres, como na própria Idade Média se colocava, eram justamente os que iam à guerra, eram os guerreiros, tinham os títulos de nobreza, todas aquelas linhagens, aquelas famílias, os brasões, toda aquela pompa, e era geralmente quem possuía terras. Inclusive a riqueza da época era medida por terras. É diferente hoje, você tem outras formas de medir a riqueza, as ações, o mercado é completamente diferente dessa época, mas essa época o que determinava a riqueza era a terra. Quanto mais terra você tivesse, e servos também, você seria mais rico, digamos assim. Então foi um conflito muito grande quando surge a burguesia, que vai deter riqueza enquanto dinheiro, que isso não fazia parte desse mundo feudal, era outra mentalidade que surgia. Então os nobres eram esses guerreiros, eram os que guerreavam. O clero era o poder espiritual, era a igreja, praticamente a igreja católica que tinha esse poder nessa época. E eles é que faziam parte desse poder sobre a mentalidade do povo da época, poder espiritual. Não no sentido profundo, místico, de evolução, não quero falar nesse aspecto, mas no aspecto de dominar as mentalidades, a cultura, o que o homem deve ou não fazer, os códigos morais, enfim. Os próprios códigos de cavalaria eram totalmente engolidos por essa mentalidade da Igreja Católica, enfim. E também não trabalhavam, também não dedicavam, não que não trabalhavam, mas não dedicavam ao trabalho braçal. E você tinha os servos, que eram os que trabalhavam, faziam esse trabalho braçal. Eram os pés e as mãos desse mundo feudal. Se dedicavam principalmente à agricultura e à pecuária, que eram as duas formas econômicas que existiam na época, como uma economia de subsistência, de sobrevivência, que era um dos pontos fundamentais. E de certa forma podemos resumir que eram camponeses. Tudo bem que tinham algumas outras ocupações, como um ferreiro, um marceneiro, mas no tônico geral eram esses camponeses e agricultores. Um ponto importante a se refletir é sobre o surgimento dessa palavra servos, que vem do latim, que quer dizer escravos. Muito curioso, Pro latim lá no período romano, servos queria dizer escravos. Porém, isso é uma coisa muito discutida, o que quer dizer essa questão da escravidão. O que Léo Huberman, por exemplo, nesse livro coloca, dois aspectos interessantes que diferenciam a servidão da escravidão, seria a impossibilidade de serem vendidos, que os escravos em Roma, na Grécia, no Brasil, todos eram vendidos, tinha um mercado deles, para poder fazer esse comércio de seres humanos, que na Idade Média a priori não existia. E segundo também, que aí eu acho que é o que tange mais a escravidão no Brasil, no processo da colonização, que é o fato de você perder a característica do ser humano em si, porque nós verificamos que nesse período colonial
a igreja defendia que, a igreja católica, né, defendia que os escravos africanos poderiam ser utilizados como mão de obra braçal sem peso na consciência, porque eles eram até considerados como semoventes, que é um nome atribuído aos animais de carga, né? Enfim, é como se não tivessem alma, né? Não tivesse esse aspecto humano, que aqui no caso dos servos, muito pelo contrário, né? A igreja católica atingia diretamente esses servos e eram fiéis, né? Faziam parte dos fiéis da igreja, né? Enfim, então existe essa discussão e é interessante a gente refletir inclusive sobre o mundo que a gente vive hoje, né? Até onde o trabalho livre, que é o que se coloca hoje, o trabalho assalariado, de fato é digno, de fato dá amplas possibilidades para o ser humano, ou muitas vezes restringe vários aspectos que às vezes só mudam o nome, né, as denominações, mas às vezes até a forma de exploração acaba continua sendo a mesma, né? Enfim, outro ponto importante em relação a essa questão do ser servo é que, apesar deles não poderem ser vendidos, eles estavam presos ao feudo. Eles não podiam sair quando bem entendesse, vamos embora. Não, às vezes até era permitido, mas tinha que pagar um valor para poder sair do feudo, né? Que é daí que surgem os vilões, né? Que são os antigos servos livres, né? Muitos deles foram dedicar ao comércio ali na época das cruzadas, enfim. Outro ponto importante que difere também dessa ideia da escravidão é que eles podiam ter família, podiam constituir família, que nesses modelos de escravidão geralmente isso é impossível. Sem contar que eles também poderiam ter algum pedaço de terra, alguma terra, né? Geralmente tinham. Óbvio que não era nada exorbitante, mas era uma terra onde eles produziam para eles, era uma terra onde eles faziam uma produção para a subsistência deles, enfim. Apesar de existir no feudo a grande parcela das terras ser para a produção do senhor feudal, né? As terras senhoriais, né? Enquanto que eles tinham uma terra servil, né? Uma terra onde eles podiam fazer um pequeno cultivo para eles, criar um gado, enfim, um pequeno rebanho de cabra, o que fosse, enfim. Existe essa possibilidade de ter também a terra e a família, que é uma coisa que difere da escravidão como um todo. E um ponto também importante de não esquecer é que não existia igualdade de forma alguma, nem jurídica, nem cultural, entre servos e senhores feudais, nobres. Nunca foram considerados como iguais, né? Como hoje somos, né? Em tese, todos iguais perante a lei. Nesse momento não era assim. Nobres e servos não passavam por esse processo de igualdade nesse sentido. E um ponto também importante a não esquecer sobre o entendimento da servidão é dos altos tributos que eles pagavam, né? Eram muitos tributos que eles pagavam, né? E aqui alguns para a gente memorizar, né? Não esquecer nunca, que é, por exemplo, as banalidades, que era um tributo utilizado por uso das ferramentas. Então, se o sujeito fosse usar qualquer ferramenta que tivesse naquele feudo, ele iria pagar um tributo para poder utilizar aquela ferramenta, que era a banalidade, que vem da ideia de banal, como se a ferramenta fosse algo banal. Existia também, aí esse, de certa forma, que predominava mais, que é a corveia, que é uma forma de trabalho compulsório, né? Um trabalho onde esse servo vai dedicar uma parte da semana dele, da mão de obra dele, da força de trabalho dele, para produzir para o senhor feudal, para produzir para os nobres, para a nobreza que existia naquele momento. Então é um trabalho compulsório, é um trabalho onde ele tinha que fazer para poder viver no feudo. Lembrando que é como se fossem obrigações que esses servos tinham e que, em tese, tinham direitos também. Que direitos seriam esses? Que era a obrigação do senhor feudal? Principalmente a proteção, a defesa, né? Que isso era uma lógica da época. Esses feudos todos eram murados com soldados protegendo os muros, onde eles estavam protegidos das guerras. Enfim, é importante lembrar também que na Idade Média, nesse momento feudal, nós não tínhamos unidades nacionais, não existia um país, uma nação, não existia isso. Então, se você saísse do feudo, você estava à mercê de qualquer circunstância que pudesse acontecer. Não existia uma lei atuando naquele local, não existia uma polícia atuando, não existia isso. Era um poder totalmente descentralizado. É diferente de eu sair aqui correndo, chegar ali na beira da praia e ali a polícia vai atuar.
ela vai poder me proteger ou me prender, enfim, ela vai estar atuando em todo o território. Isso não existia nessa época, vai existir dentro do feudo, dentro do território daquele senhor feudal. Saiu dali, se não fosse terra de outro senhor feudal, era bosques que estavam aí à mercê de qualquer ladrão ou que existisse na época, não existia essa unidade, né? Então isso era importante também, porque existia essa proteção do servo que ficava dentro do feudo, e em contrapartida ele tinha que doar sua força de trabalho para o seu feudal através da corveia. Existem outros também, um curioso, né, só para ilustrar, é o formariage, não sei nem se estou falando correto, que era imposto sobre o casamento. Se o sujeito ia casar, tinha que pagar um imposto também, um tributo. E sem contar que existia o mais sacro de todos, que era o dízimo. Então a 10ª parte do valor que aquela pessoa tivesse deveria ser doado para a igreja, né, para as obras espirituais, para a construção das catedrais, das paróquias, enfim, tudo que existisse na época lá necessário para a igreja atuar. Então existia o dízimo ainda que eles tinham que pagar. Então só para a gente ter uma ideia de quantos tributos esse servo deveria se comprometer. Tranquilo, então, isso é um pequeno resumo, né, do que seria o trabalho servil no período feudal. Espero que tenha ajudado e que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.